Olá, Itapê! Boa noite! Tudo bem? Olha só, você sabe que 2025 é o ano dedicado, entre outras coisas importantes, à revisão do plano diretor. Nós vamos falar muito disso a partir de agora, desses tempos que nós estamos passando, e você já deve ter acompanhado alguma coisa nas minhas redes sociais. E hoje, de uma certa maneira, a minha entrevistada tem tudo a ver, porque o que é o plano de diretor, a revisão feita a cada 10 anos? É o que a sociedade quer, como quer lidar o progresso com a sustentabilidade, o que a sociedade deseja fazer e mudar a diretriz do seu encaminhamento político, econômico, de turismo, meio ambiente, zoneamento, ocupação territorial, é isso e muito mais. Ana Elisa de Oliveira, Aninha, para a gente que a conhece, mais próxima, e ela também ela é presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Então, ela vai se apresentar, vai falar a que veio o turismo e em determinado ponto nós vamos falar um pouco do plano de diretor e o CONTUR, como é que lida o turismo e a revisão do plano diretor. Seja muito bem-vinda. Obrigada, ao meu programa. Obrigada. Faz tempo que eu estou querendo convidá-la, mas questão de agenda e muita correria. Eu queria, Ana, que antes da gente partir para os finalmente, que você se apresentasse, que você falasse assim, se você é daqui, se você é casada. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação, o seu trabalho e como, e depois, como é que o CONTUR chegou na sua vida. Tá. Eu sou Ana Elisa, cresci em Itapetininga, nasci na região. Onde você nasceu? Angatuba. Então você não é nativa. Eu sou de Angatuba. Você nasceu lá, mas veio para cá com que idade? Eu não tinha 1 ano. Então é da terra. Eu não tinha nem 1 ano quando eu vim para Itapetininga. Cresci aqui, saí de Itapetininga para estudar. Fui fazer hotelaria em Sorocaba, na Universidade de Sorocaba, Uniso. Que coisa, né? Hotelaria, o que te chamou a atenção nessa... Por que hotelaria? Eu sempre fui fascinada por hotéis. Verdade. Eu sempre tive fascinação por hotéis, fascinação pela hospitalidade, pelo atendimento, por prezar em atender bem. Eu sempre tive fascinação por isso. E um amigo do meu pai, uma vez, fez uma viagem internacional e trouxe alguns folhetos, coisas de hotéis. Eu, na época, estava, acho que na 7ª série, 8ª série. Vou tirar, pode falar. E fiquei encantada. E eu falei, é isso que eu quero. Só que naquela época... Aos 12 anos. Exato, 12, 13 anos. Só que naquela época não tinha. Não, e não era moda, não era um negócio que um jovem, uma jovem... Jamais. E só que eu queria esse mundo para mim. Eu queria fazer parte desse mundo da hotelaria. Não era nem do turismo, porque eu talvez não tivesse noção do turismo na época. Mas eu queria esse mundo da hotelaria. E quando eu fui fazer o colegial, começou a surgir os cursos de hotelaria, todos muito distantes, assim, não tinha próximo. Nem EAD, né? Nem EAD, imagina, naquela época não existia EAD. Gente, 1998, 99. E por um acaso, no destino, quando eu terminei o colegial, em 1998, eu passei em 1999 fazendo cursinho. Meu pai queria muito que eu fizesse direito, porque meu pai era formado em direito, era advogado, mas eu não queria, e eu falava do meu sonho, e por um acaso abriu o curso de hotelaria na Uniso. Lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba. E eu fui fazer o curso lá. Eu fui a segunda 4 anos? 4 anos. 4 anos de curso.
E você achou que valeu a pena? Muito, demais, um aprendizado assim, e a Uniso por ser assim, na região, uma faculdade pioneira na época em hotelaria, o laboratório que eles proporcionaram para os estudantes de hotelaria, tanto de hotelaria quanto turismo, era fantástico. O que é laboratório? Mas o que é um laboratório? O laboratório em hotelaria, ele possui cozinha, ele possui as camas, ele possui tudo que tem dentro de um hotel. A gente tinha um mini hotel dentro da faculdade. E aí vocês aprendem a trocar uma cama, Sim. Que tem jeito de arrumar a cama, a gente já faz tudo errado, né? Tem. Aí você aprende o serviço de cozinha também? Sim, serviço de cozinha, o mise en place, que é a mesa posta, várias, não só a parte administrativa, a parte econômica, porque a gente vê tudo Marketing isso dentro, marketing também, dentro da hotelaria, atendimento, tudo, quanto também a parte operacional, a parte, como eu posso dizer, não somente a teórica, mas a prática. Nós tínhamos a prática. E era fantástico. E trabalhar hoje, como é que é o campo de hotelaria? Para você, adolescente que está assistindo, como é que se ganha dinheiro? Hoje como é que é o nome da profissão? É hoteleiro. Hoteleiro. Quem é formado em hotelaria é hoteleiro. Hoje Qual a importância do hoteleiro nesse mercado de hotelaria? O hoteleiro é muito importante, porque o hoteleiro, ele é a pessoa designada para administrar e gerenciar o hotel. Não só hotel, bares, restaurantes e eventos. O hoteleiro consegue fazer tudo isso. Nossa, aqui é um leque grande. É um leque gigantesco do hoteleiro. Nossa. Ele é gigantesco, inclui o turismo também, ele não se aprofunda, ele não fica com o título de turismólogo, não, mas ele tem também essa habilidade para trabalhar com a hotelaria. Tem um conhecimento geral. Exatamente. É lógico que é mais fundado ali na operação hoteleira, no hotel em si, mas é muito abrangente. A gente tem pousadas, trabalha com eventos. Pode trabalhar em quiosque, sei lá, como é que chama aqueles hotéis mais simples de estudante? Os hostels. Tem os hostels, dá para ser uma pousada. É a administração de tudo. A gente vê desde o hotel de econômico até o hotel de luxo. Que coisa. E eu acredito, se você for trabalhar num hotel de 3 estrelas para cima, já precisa obrigatoriamente ter um curso de língua estrangeira. Sim, ou não? Sim, hotéis de rede, sim, geralmente. Esses hotéis Accor, Mercury, os hotéis de Hyatt, eles pedem, o Hilton, inclusive a gente vai ter um aqui, hein? Exatamente. Eles solicitam, sim, é uma exigência, dependendo da função dentro do hotel, que seja bilíngue ou talvez trilingue. Olha que bênção. E aí você, com hotelaria e tal, como é que você aí chegou para cá? Já estava trabalhando, ou começou a trabalhar, como é que veio isso? Aí, você trabalha no que, aliás? Na verdade, hoje o meu trabalho, aquele que me rende o dinheiro, não é na hotelaria. Eu trabalho para uma terceirizada da Sabesp. Tá. Eu trabalho para uma terceirizada, mas estou no Contour, trabalho com essa parte do turismo, não especificamente na hotelaria, na administração hoteleira, na operacional da hotelaria, mas eu estou ali do lado. Isso que eu quero que você fale, porque o Contour, esse Conselho Municipal de Turismo, ele existe, me corrija se estiver errado, eu gostaria que você falasse sobre isso. O objetivo do Contour é criar condição para que a cidade cresça e descubra a sua face no turismo, e a partir daí comece a ter nichos de mercado, por exemplo. Essa aqui é uma caneca que foi a Lana Mendonça, da Feira da Lua, que fez para mim, adquiri dela. Então, eu gostaria que você falasse se o objetivo do Contour, né, que é dar face ao turismo para nós, qual que é a vocação do turismo para a nossa cidade, a partir daí desenvolver trabalhos e projetos. Eu gostaria que você falasse disso, da origem, e você está presidindo, e como é que está sendo essa sua presidência, como é que você chegou no Contour?
vamos lá, vou começar como eu cheguei E no os Contour. objetivos, como é que a gente Sim. está nessa questão? Eu cheguei no Contour, eu passei um tempo morando fora, eu estava morando em Barueri, um pouco antes da pandemia eu voltei embora para Itapetininga, e eu estava em busca de algo aqui em Itapetininga, mas eu ainda não me encontrava, não estava, não me encaixava em nenhum campo de mercado, em nenhum trabalho. E lá onde eu morava, em Barueri, eu morava num condomínio muito grande, 30 torres o condomínio. Nossa Senhora! E meu filho era muito pequeno, eu não tinha confiança em deixar pagar uma babá numa cidade que eu não conhecia ninguém para ficar com meu filho para poder trabalhar. Uhum. E até mesmo porque não valeria a pena financeiramente, porque lá é muito caro esse tipo de serviço. E lá eu já fazia pães e tortas para vender no condomínio. Tinha mês que eu chegava a tirar quase o mesmo que meu marido. Nossa! Com pães e tortas. E quando eu voltei para Itapetininga, eu resisti muito em fazer isso, porque não queria fazer isso. Eu não queria fazer os pães e tortas, e eu também não me encontrava no mercado de trabalho. Você não queria fazer aquilo? Não, o que eu fazia lá, mesmo ganhando lá. Eu achava que aqui não ia acontecer, porque aqui eu não estava morando dentro de um condomínio, lá minha venda era boa porque eu morava dentro de um condomínio. Barueri, as pessoas chegam do trabalho 7h30 da noite, 8 horas da noite, vindo de um trânsito carregado, cansada, a pessoa não quer chegar e cozinhar. Então eu tinha as coisas prontas e eu vendia muito bem por essa questão. Uhum. E quando eu voltei para cá, eu achei que isso não ia dar certo aqui, então eu não queria isso. E no fim das contas, eu comecei a fazer os pães e as tortas, os amigos começaram a comprar e a divulgar. Conheci uma pessoa de dentro da Secretaria da Cultura e Turismo, a Maria Alva, uma pessoa muito querida, e a Maria Alva me convidou para fazer parte da Feira da Lua. Uau! Faz quanto tempo isso? Isso foi em 2019, final de 2019. E aí eu falei, vamos experimentar. Investi, comprei que exige, né, a Feira da Lua para participar, uma tenda. Eu comprei uma tenda usada na época e comecei a fazer a Feira da Lua. E eu levava os pães na feira, antes ainda era até no Rosário, na Praça do Rosário, a Feira da Lua. Olha. E comecei a adquirir uma clientela ali. A semana que eu não conseguia ir por algum motivo, as pessoas da feira falavam, veio um monte de gente procurar a moça do pão. Mas você ainda não passava o telefone? Passava telefone, eu tinha cartão, tudo tal, mas às vezes as pessoas da feira iam lá achando que iam me encontrar lá, e eu naquele dia Sim. acabava de eu não estar lá. E eu comecei a notar que começou a ter uma grande procura. E eu comecei a investir no negócio. Só que logo em seguida entrou a pandemia. E eu achei que a pandemia ia me prejudicar. Quanto tempo a Feira da Lua ficou sem praticamente o ano todo? Um ano e alguns meses, 1 ano e uns 3 meses, eu acho. Voltou em 2022, então? Voltou em 2022. A gente ficou de 2020 foi quando teve a pandemia. 21, acho que a gente já voltou no meio de 2021. Tá. Nós voltamos. E eu achei que a pandemia ia me prejudicar muito, pelo contrário. Como assim? Porque eu fazia entregas. Você continuou fazendo? Eu continuei fazendo, eu anunciava no marketplace do Facebook, enviava para os contatos que eu tinha, e eu continuei, cada vez mais foi crescendo. E quando a feira retomou, a Feira da Lua retomou, nós fizemos uma reunião, que na época o secretário da Cultura e Turismo era o André Marques. André Marques. André Marques era o secretário da Cultura e Turismo, e numa das reuniões, eu por algum motivo falei que eu era formada em hotelaria. Falei que eu era hoteleira. E assim que acabou essa reunião da Feira da Lua, foi uma reunião para retomada da feira mesmo, na verdade. Ele me chamou para conversar e me convidou para fazer parte do Conselho Municipal de Turismo. E eu entrei como representante da Feira da Lua no Conselho Municipal de Turismo. Que legal. E a gente trabalhou na época o Éder Vieira, do Hotel Iporã. Gerente do Hotel Ipiranga. O Éder, continuou, ele saiu para se dedicar só ao negócio dele? Turismo lá. Não, ele está no hotel ainda como gerente, ele permanece como gerente. E
E está no Contur também. Ele está no Contur, ele é uma peça fundamental no Contur, o Éder. O Éder, ele é a alma, né? Ele é uma peça muito fundamental no Contur. E na época o Éder, presidente, eu entrei como conselheira, eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas no geral, e tenho até hoje um bom relacionamento dentro da Secretaria da Cultura e Turismo, com o Éder, com demais pessoas, e isso acho que acabou me levando à presidência do Contur, porque o Éder, por motivos pessoais, saiu, o ano passado ele renunciou à presidência, e foi muito, eu relutei, na verdade eu não me candidatei a ser presidente. Como é que surgiu o seu nome? Ou teve alguma eleição? Como é que foi? Ninguém se candidatou a presidente, e alguém falou, eu acho que a Ana deveria ser. Aí todo mundo, eu acho que a Ana livre espontânea pressão. Exato, e foi uma noite que eu fiquei assim, não gente, mas pera, tem pessoas, né, mais envolvidas, talvez com o trade turístico. Não, Ana, é você, inclusive o Éder, não, Ana, vamos, enfrenta aí. Aí eu aceitei. Aceita a bucha. Aceitei. Mais ou menos isso. Aceita. Porque não é fácil, não, gente, trabalhar e presidir um conselho. Não é fácil. E o Conselho do Turismo, ele é bastante complexo, porque o Conselho do Turismo, a gente desenvolve o turismo. Existe um plano diretor que foi aprovado pela Câmara Municipal, são 13 projetos que tem dentro do nosso plano diretor, e a gente precisa executar, porque a partir do momento que ele é aprovado, ele torna-se uma lei. Então a gente precisa poder executar. A gente está dando andamento, nós concluímos, né? Assim, a gente nunca conclui um plano, um dos projetos, ele não chega a ser concluído, porque a gente sempre tem algo para melhorar nele. Né? Mas desses 13 projetos, eu acredito que 3 deles assim, é bem encaminhado. Um que é o Natal Encantado, sim, que a Secretaria da Cultura e Turismo é totalmente envolvida no Natal Encantado. Que já virou uma tradição. Exato. Já foi 3 anos? 3 anos. E eles executam muito bem, eles se dedicam muito ao Natal Encantado. O outro é o Ciclorotas. O Ciclorotas, o projeto começou lá quando o Éder ainda era presidente. O que é o Ciclorotas? O Ciclorotas são trajetos para fazer de bike, ciclismo. Uhum. Inclusive eu tô com um passaporte do Ciclorotas na minha bolsa, vou deixar para você olhar depois o passaporte. E o Ciclorotas foi mapear essas rotas que os ciclistas fazem, tanto na área urbana quanto na área rural. Foi feito um mapeamento, foi feito junto com os ciclistas, foi um trabalho em conjunto com eles, esse mapeamento. Eles fizeram parte de todas as reuniões para se montar as ciclorotas. Eles escolheram a praça, hoje que é a Praça do Ciclista, lá, que sempre foi o ponto de encontro deles. Eles queriam aquela praça que fosse saída para Tatuí. Isso. Saindo do Oroville, ali era a praça que na verdade era da maçonaria. Isso, a Praça da Maçonaria, e fizeram ali a praça do ponto, já era o ponto de encontro deles, ela só foi colocado um totem com QR Code, escrito ciclorotas. E aí essas ciclorotas, essas ciclorotas indica os caminhos pelos quais os bikeiros, eu não sei como é que chama, a rota que eles fazem? Exatamente, todas as rotas? São 18 rotas. São 18, e 18 aí pelo QR Code? Eles acessam o QR Code, tem... Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa. Aqui em Tapetininga, acho que nós temos 3 totens com QR Code que mostra todas as rotas, das ciclorotas. Uma fica lá na Praça do Ciclista, uma que no Marginal. Qual Marginal? Na Marginal, ali da Vila Bart. Do Chá? Onde fica ali? Bem de frente com o ginásio. Tem uma placa, ciclorotas. Aqui na Marginal ou do outro lado? Do lado de cá, do lado de onde fica o rio. Na Marginal mesmo, não lá do outro lado. Não, do outro lado. Tem aqueles equipamentos de ginástica ali, eu acho. Ali então. Tem uma placa ali do ciclorotas. Olha só, não sabia. E lá na Lagoa da Chapadinha. Olha que beleza. Então você tem um lugar na saída de Itapê, indo pro... Como é que chama aquela rua lá? José de Almeida Carvalho. José de Almeida Carvalho, ali perto, naquela rotatória que você vai para Natugran, que você vai para a prefeitura, que você vai para Oroville e que você vai para Tatuí, Alambari, Piriri, Pororó. E no centro, lá na Marginal e na Lagoa da Chapadinha. E como você sabe dizer qual rota é mais...
E elas são classificadas, elas têm níveis de intensidade, essas rotas. Tem um nível leve, né, que está classificado no nosso passaporte com a cor verde. Tem o nível intermediário, que está classificado com a cor amarela, e o hard, né, o difícil. Que vai ao hard é o que? Sobe montanha, sobe... A intensidade é a elevação, tanto a elevação quanto a distância, porque tem rotas que tem aí quase 70 quilômetros de distância. Olha, gente, que legal, mas é muito bacana, é muito bacana. Muito bacana bem mesmo. Legal. E me diga uma coisa, falando do Contour, então você tem 3. Qual que se você como presidente, você assumiu esse ano ou ano passado? O ano passado, tem um ano. Um ano já? Tem um ano já que eu assumi. E já faz alguns anos que estava se trabalhando nesse plano e tudo. Qual que, já está definido qual que é a nossa vocação? Qual que é a vocação de Itapetininga? Vocação turística de Itapetininga é agro? De certa forma é um agro, porque na verdade aqui em Itapetininga as pessoas costumam, quando a gente fala de turismo, a gente ouve o xé. Itapetininga não tem, do que Itapetininga tem de turismo? E a gente tem um turismo muito forte de negócios. Se você for ver a nossa rede hoteleira de segunda a sexta-feira, ela é completa, ela ocupa 100%. Aonde que redundam esses negócios? Esses negócios estão nas nossas empresas, estão Duratex, 3M, são engenheiros que vêm de fora, construção, área civil lota os hotéis, também o agronegócio também lota os hotéis. Na nossa região é carente de hotéis, nós somos a cidade que mais possui quartos, que possui leitos. Nós temos em média 880 leitos que a gente chama. Então nós somos a maior da nossa região. Então, assim, e a ocupação durante a semana? É 100%. Começa na segunda-feira, o check-in na segunda-feira, 10, 11 horas da manhã, na segunda-feira você já não acha hospedagem, e você só vai achar hospedagem na sexta-feira após o check-out. Olha, meio-dia, 2 horas da tarde. E aí eu penso o seguinte, a gente fica com sábado e domingo livre. Sim. Já vou deixar você falar sobre isso, porque o agro, o turismo de negócio, o nome já fala, turismo de negócio, não é um turismo familiar, não é uma coisa assim. Não, lazer. Só que a gente, a outra vocação, que eu queria que você falasse sobre isso, a vocação nossa para o lazer familiar, não apenas o negócio, que é maravilhoso. Podíamos dizer que talvez um turismo ecológico, histórico, eu queria que você falasse isso, porque na minha opinião, o grande lance é a gente ter turismo de segunda a segunda, né? Sim, infelizmente, que nem eu falei, que a rede hoteleira é ocupada 100% durante a semana, e em final de semana é em torno de 20%. É muito pouco. É pouco. E o nosso turismo, a vocação do nosso turismo é cultural, é histórico-cultural. A gente tem uma presença aí do tropeirismo, que é histórico, que é cultural, fortíssimo, né? E também o religioso. Nós temos um turismo religioso que também ninguém enxerga, fortíssimo. Mas da cidade? Da nossa cidade? Da nossa cidade. Não, explique melhor, então. Vou explicar. Primeiro que nós temos uma catedral no centro da cidade, que ela foi construída e a partir dela foi construída a igreja de Aparecida. Dá para dizer que ela é o protótipo da igreja da Aparecida. E ela é fantástica, ela é a coisa mais linda. Inclusive, para quem ainda não conhece, não sabe, embaixo dessa igreja existe um cemitério de padres. Ali pode-se fazer visitas, tem que fazer o agendamento, ainda, eu não sei, tem que verificar com a diocese como que está a questão da visita lá, não sei se está aberta ao público, mas eu acredito que dá para se formar grupos, e se não dá, o Contour vai lidar com isso para formar esses grupos, para fazer essa visita ali na catedral. Uma outra peça fundamental para o nosso turismo religioso aqui em Itapetininga é que nós temos uma réplica do Santo Sudário. Vem gente do Brasil inteiro conhecer o Santo Sudário. Mas aí eu posso dizer uma coisa? Claro. Como é que é a comunicação? Porque você sabe que, às vezes,
o que falta é uma comunicação mais assertiva, um marketing mais agressivo, porque é um negócio tão fantástico que você está falando que a gente, de verdade, a gente soube há poucos anos, talvez, enfim, uns 3, 4 anos, de verdade mesmo. Sobre, né? O Santo Sudário. Sobre o Santo Sudário. E então, você percebe há quantos anos que está aquilo lá? Sim. E aí a gente tem a igreja, a catedral, a gente tem também a igreja Aparecida também, que naquele cenário ali, maravilhosa, que tem o horto. O horto religioso, onde, nossa, ficou lindo o horto, com a via sacra ali no horto, ficou muito bonito lá, que também é um ponto turístico. A Paixão de Cristo, que é feito todo ano, eles fazem lá no horto religioso e traz gente da região inteira. Mas que ainda assim não ocupa muito a rede hoteleira. Não ocupa. Porque fica na família. Exato, fica na casa de familiares, ou faz aquele bate-volta para morar próximo. Mas acaba tendo assim ainda o turismo, porque vem para cá, ele acaba sentando num restaurante, numa lanchonete, numa pizzaria e acaba gastando ali. Sim. E isso é turismo. Ele sentou ali, ele consumiu, ele gastou o dinheiro que ele ganha lá fora, aqui no nosso município. É turismo. Nesse sentido, a gente pode falar também, Ana, que a gente tem também o turismo da saúde. Sim, não é? O turismo que tende a aumentar. É uma coisa meio triste, mas ao mesmo tempo... A gente tem tanta coisa para falar sobre o turismo, porque o turismo da saúde é algo bastante engraçado. A gente tem um hospital regional, que se você entrar na ala de internação, você vai encontrar gente de Sarapuí, de Alambari. No Agalobe hoje. No Agalobe hoje. Sarapuí, Alambari, Guareí, Torre de Pedra, que mais? Angatuba. Tatuí também. Tatuí, vem gente de Tatuí. E são pessoas que estão ali, não por uma questão do turismo, mas acabam fazendo turismo por quê? Porque os parentes vêm para acompanhar, para passar a noite, e eles precisam comer. Eles precisam se hospedar. Então, o que eles acabam fazendo? Senta ali no Jimenez, senta ali na Redondeza, para poder fazer uma refeição, e acaba fazendo turismo. Então, o turismo de saúde existe. O AME... Vem fazer um negócio... É isso que eu acabei de falar. Isso. Vem fazer um exame. O AME é um exemplo fantástico disso, porque no AME, quando você passa ali 7 horas da manhã, você vê ônibus de Capão Bonito, você vê ônibus de Ribeirão Branco, e olha a distância de Ribeirão Branco, você vê um ônibus que é de Sarapuí, você vê da região inteira. Acaba sendo turismo, porque ele veio de outra cidade, ele está ali fazendo um exame, cuidando da saúde dele, mas ele, no fim, para esperar as outras pessoas que vão fazer os exames, que às vezes os horários não são, né, não batem, uma de manhã, outra de tarde, ele vai acabar passando na Campos Salles, ele vai acabar comprando alguma coisa, ou indo até o mercado, ou sentando para comer em algum lugar, e isso acaba sendo por isso. O que é importante frisar, para que não fique uma coisa negativa, é que o conceito de turismo mudou muito. Então, tudo que é gasto de fora na nossa cidade é turismo, não é? Sim. Não significa, óbvio, que a gente está, que as cidades ganham dinheiro com a desgraça do outro. Não, de forma nenhuma. Nesse sentido, a gente está falando do conceito. Do conceito de turismo. Do que é turismo. Do que é turismo. Vem a pessoa de fora gastar, de alguma forma, ela gasta o dinheiro dela, da cidade dela aqui. Exatamente. Ela trabalha lá, ela paga os impostos lá na cidade dela, os impostos lá, que são IPTU, que é o desconto do salário, tudo tal, é lá na cidade dela. E aqui ela traz o dinheiro dela somente para gastar. Por uma necessidade, no caso da saúde, por uma necessidade. Nesse sentido é o conceito. Então, o que significa, só para deixar mais claro, me corrija se estiver errado, que as cidades que têm hospitais, que têm uma rede hospitalar grande, como Sorocaba, por exemplo, elas vão observar isso e elas vão oferecer serviços mais ainda, mais em conta, às vezes uma hospedagem mais em conta, ou não, ou avalia tudo aí. Tudo, né? Nessa questão entra tudo, porque quando você observa, que nem a gente está tendo a construção lá do hospital regional, lá próximo do Pacaembu, não vai
Primeiro que a gente já tem lá um projeto para sair o Hilton do outro lado da pista ali, que mas Raposo, lá, né? na Raposo. Dos lados lá da 3, aquelas bandas de lá, né? Isso, o Hilton, ele é atrás do IFSP. Sabe onde é a churrascaria, acho que Alemão? Ah, para cá. Mas não é para lá, não é para lá. Nossa! Só que o Hilton é um hotel de luxo, né? Ele é um hotel de luxo, então ele vai trazer, talvez, aí, não gente que venha para tratar da saúde exclusivamente, né? Mas na região ali, eu tenho certeza que vai começar a surgir pousadas, que vai começar a surgir hospedagens ali que atenda as pessoas que vão se Não, e fora, no caso do Hilton, a mesma coisa. Vai vir, vão precisar necessariamente de profissionais mais qualificados, sim, gente que vai precisar vir morar para cá. Então, se você parar para pensar, e esse bate-papo é muito interessante, porque o conceito de turismo é tudo. Porque você vai fazer pesquisas, as cidades, no caso da Tapetininga, fará pesquisa, qual a demanda, que essa população que vem de fora, no caso da saúde, precisa, o que o Hilton, à direita ou à esquerda, das proximidades, qual que vai ser a demanda dos profissionais. Exatamente. E essa entra a questão do terceiro projeto do qual a gente eu não falo que nós concluímos, porque ele sempre tem algo a melhorar, tem algo a acrescentar, mas é um projeto aí que é do Plano Diretor de Turismo, que estamos caminhando com ele junto com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento. Aliás, agradecer a Valquíria e a Maristela lá da Secretaria, que prontamente todas as solicitações que a gente faz, elas prontamente nos atendem, e nesse último mês trouxe 3 cursos voltados para essa área. Ela trouxe um curso de auxiliar de cozinha, um curso de garçom e eu acredito que o curso de camareira, que é para atender essa área turística, porque nós não temos cursos preparatórios para isso, né? E olha a quantidade de hotéis, de bares e restaurantes que nós temos no município e a gente não tem pessoas qualificadas para isso. Pode ter um bom garçom, ele pode ser excelente garçom, ele tem qualificação, ele tem... Não, porque aqui nós não temos. Então, elas trouxeram esses cursos a pedido do Contur. Aonde que foi? Lá no CEPROM. No CEPROM. O CEPROM está se tornando uma excelência, né? Sim, o CEPROM é uma excelência. O CEPROM ele é uma parceria com o Centro Paula Souza, com o Senai. Então, esses cursos, inclusive, que foram trazidos especificamente para o trade turístico, esses cursos foram pelo Qualifica SP, que também é sensacional. Você olha lá o cardápio de cursos que tem o Qualifica SP, a qualidade dos cursos que ele tem, o laboratório que eles oferecem, o de cozinha ou de garçom. Eu vi o material que precisa para o laboratório, eu que sou hoteleira, sou fascinada por hotelaria, eu fiquei fascinada de tudo que precisa ali, falei, bom, é um curso completo. Né? Não é aquele cursinho rápido, aquele cursinho básico, é um curso bem bacana mesmo. Então, entra essa parte da qualificação de pessoas especializadas na área do turismo, não do trade turístico. Então, quando a gente fala de turismo, a gente pensa assim, o que precisa? Precisa de uma pessoa que seja turismólogo, um guia de turismo. Não é só isso. A gente precisa, claro, disso? Precisa. Mas a gente precisa de gente que saiba atender bem, a gente precisa de auxiliar de cozinha, a gente precisa de açougueiro, porque nós temos muitas recepcionista de hotel, camareira, nós precisamos, guias turísticos, a gente precisa, né, de um guia turístico. Inclusive a gente está trabalhando junto com já fiz o pedido para a diretora da ITEC, Darcy, lá da Chapadinha, tive uma reunião com ela e com o Rafael, com o secretário de Cultura e Turismo, para ver a possibilidade de trazer novamente o curso o turismo receptivo, que dá direito à carteirinha do guia, para que nós possamos ter os guias na nossa cidade, justamente para aquela questão que eu falei da visita dentro da igreja, ao Santo Sudar, ou talvez fazer um roteiro, por exemplo, na ponte do Tupi, lá no Sotema, isso, onde fica a Casa do Porto, onde fica a Casa do Porto. Então a gente tem também um turismo histórico, sim, que a gente pode, ao longo do tempo, resgatar e tornar uma coisa como se fosse. Esse é um dos projetos do Plano Diretor. Isso que eu ia falar, já aproveitar e falar, você falou 13. 3 já estão em andamento. Agora, você lembra, assim, os outros 10, só para dizer, pelo menos, não precisa falar um por um, assim, explicar, mas nós temos 1, 2, 3...
Vamos ver se eu vou lembrar todos, que senão eu vou olhar no celular aqui. A cabeça é muita coisa, gente. A gente tem as ciclorotas, que já tem. Já está encaminhado. Ok, ciclorota. Nós temos o Natal Encantado. E o terceiro nós temos a capacitação profissional. Nós temos... Não, o terceiro que é o que já tá pronto também, que é... Nossa, esqueci agora. O ciclorotas, a capacitação profissional, o Natal Encantado. Só? Não era capacitação. Capacitação a gente está com os cursos abertos. Não, mas os 3 primeiros que você falou, não foi o Natal Encantado, a ciclorota, falta mais um. Foi a capacitação profissional. Que é o quê? Os cursos profissionalizantes, os cursos de capacitação. Um dos que a gente está tentando aí, inclusive, quem está envolvido é o Rafael, que é o secretário de Cultura. Não, o terceiro é o sudário. Ele entra no turismo religioso, na verdade não entra, ele está dentro do projeto do turismo religioso. Isso, na verdade, a gente já tem esse turismo, a gente precisa estruturar. Esses 3. Agora, são esses 3, o sudário, a rota de ciclo e o... Nossa. Olha, vou falar os que nós temos lá. As ciclorotas, ela já está... Tá, assim, okay. 80%. Não, o da ciclorota, o do sudário e o turismo religioso. O turismo religioso. E o terceiro que... Nós temos o Natal Encantado. Natal Encantado, é isso. Encantado, a capacitação profissional. Agora, que você acabou de falar. Isso. Nós temos o resgate do tropeirismo. O resgate do tropeirismo é um dos nossos projetos do plano diretor. Que está incluído aí aquela ponte, porque ali deu uma revitalizada, aquele lugar ficou tão lindo, né? Aquela rota lá. Cara, outra, né? Ficou realmente assim, parecendo trecho... cena de filme. Inclusive, depois eu quero falar disso também, que Itapetininga tem para oferecer aí, que inclusive está com um cadastro para prestadores de serviços. Tá, o que mais aí? O projeto, nós temos também lá a sinalização turística. Sim. Esse é um pouco mais complicado, porque é um projeto que tem que ter uma viabilidade financeira bastante grande para o município, porque são aquelas placas marrons de turismo. Sim. Cidade cenográfica, o que é cidade cenográfica? Tem lá um negócio para você pôr aquela carinha bonitinha, legal, sabe? Tem pontos para poder você fazer, sabe, locais instagramáveis? Tipo, eu amo Itapetininga, tipo naquele... Isso, locais instagramáveis, exato. Instagramáveis é ótimo. Peraí que eu vou olhar, eu tenho mais projetos, eu vou lembrar deles, eu preciso vê-los. Enquanto você vai olhando aí, eu vou perguntar uma coisa para você. A gente tem o turismo regional. A gente estava falando que os finais de semana da gente são vazios, né, de hotéis. O turismo regional, por exemplo, de São Miguel Arcanjo. A gente pode agregar valor e trazer gente no final de semana ou não? Porque São Miguel ele vai ter já é uma referência, mas eles não têm ainda uma expertise em hotelaria, essas coisas. Sim, eles têm profissionais lá, aliás, tem um grande profissional do turismo lá, o Aelcio, que era interlocutor da nossa região turística. O Aelcio é uma pessoa que movimenta o turismo de forma assim, muito genuína e muito bacana em São Miguel Arcanjo. Nós somos uma região turística. Sim. O governo não vê mais a cidade trabalhando sozinha no turismo. Ele não enxerga mais aquele município faz turismo, ele enxerga uma região toda. Nós fazemos parte da região Veredas da Mata Atlântica, é composta por 8 municípios, um deles é São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Pilar do Sul, Piedade, Capão Bonito, Angatuba, Campina do Monte Alegre e Itapetininga. E então nós temos também um plano diretor de turismo regional. Olha que lindo, gente. Temos um plano diretor. É muito trabalho, né? É bastante trabalho. Qual a perspectiva, assim, você acredita que em quantos anos? 3, 4? Cris, a gente brinca dentro das nossas reuniões, dentro da secretaria, com as coisas que a gente movimenta lá,
que a gente está fazendo isso para os nossos netos. Acredito. Porque não é fácil, né? Não, e são coisas que não se resolvem a curto prazo. Claro, algumas coisas a gente consegue se resolver a curto prazo, mas um desenvolvimento completo do turismo, para ter aquela... ressonância. Exato. É muito complexo. E o turismo é um negócio muito engraçado. Eu vou dizer o que eu acho do turismo. O turismo é o motor para o desenvolvimento de um município, de uma região. Olha. Mais do que qualquer outro setor. Porque o turismo, ele faz com que melhore, primeiro, a qualidade de vida do cidadão, porque a cidade que começa a receber turista, começa a ser melhorada as vias, começa a ser melhorada a iluminação, começa a melhorar a educação, começa a melhorar a saúde, começa a melhorar tudo. A qualidade de vida das pessoas que moram em cidades turísticas é bem melhor. Converse com alguém que mora na cidade de Olímpia. A cidade de Olímpia é uma cidade cara para se viver, os impostos são caros, mas quem mora lá mora bem. É uma cidade segura, tem patrulhamento, é uma cidade que tem saúde, tudo que o município tenta fazer por si só, sozinho, cada secretaria, o turismo desenvolve isso organicamente. Por quê? Porque a cidade sente necessidade da melhoria. E acaba sendo de tratar orgânico. bem o turista. Não só de tratar bem o turista, mas os munícipes. Porque se você não vai tratar bem um turista, se você não for um munícipe feliz dentro do seu município. É aquela história do chefe. Entendeu? Quando você começa a ter saúde de qualidade, porque o turismo faz isso, você, por exemplo, a gente começa a receber pessoas de fora para se tratar em Itapetininga, seja no hospital regional, seja no AME, seja onde for. Você tem que começar a colocar pessoas qualificadas para trabalhar nesses locais, para receber essas pessoas. Isso entra em educação. Já entra a educação. Ele vai trabalhar num centro de saúde. Ele entra na educação, ele é uma pessoa especializada, ele vai tratar bem tanto o munícipe quanto o turista. O munícipe vai se sentir feliz de ele estar entrando num posto de saúde, num hospital público e sendo tratado bem. Entendeu? Aí o munícipe fica feliz, o turista também fica feliz, já a saúde começa a melhorar também, porque a saúde começa a se trazer, porque nós inclusive temos uma faculdade de medicina que para o hospital regional vai ser muito válido, então nós já temos os profissionais para esse hospital regional, esses profissionais sendo de boa, como que eu posso dizer? Formação, já atrai mais pessoas de fora, inclusive os munícipes, tendo um bom atendimento, começa a se desenvolver. Olha, isso aqui está dando certo. Por quê? Está gerando renda para o município. Então a gente precisa investir mais nisso aqui. E é dessa forma que funciona o turismo. Todo mundo, quando a gente fala de turismo, as pessoas pensam em turismo de lazer. Pensam, eu vou passar um final de semana num hotel fazenda. Eu vou passar... Vou na praia. Vou para a praia. É turismo, claro que é turismo, mas existe esse turismo também dentro do município dessa forma que eu estou falando para você, que desenvolve todo o município, que desenvolve toda uma região e de forma orgânica, porque a partir do momento em que você começa a ver que está gerando receita para o município, começa a ter mais investimento, começa a ter investimento em infraestrutura, começa a ter investimento em segurança. E uma outra coisa, você está falando, eu lembrei do negócio. Quando o munícipe, quando o cidadão começa a perceber que ele está ganhando dinheiro com o turismo, por exemplo, o nosso bolinho de frango, e aí ele vende na esquina ali do Agalobe, por exemplo. Ele não sabe se é gente de fora ou se não é gente de fora, mas ele está vendendo o pão dele. Está vendendo o pão que eu digo, daí no caso é o bolinho de frango, né? Ele vai começar a tratar bem todo mundo ali, porque ele quer vender. Isso me lembra, por exemplo, quando eu fui para Salvador, e também para Maceió, quando a gente, de verdade, gente, em Salvador especificamente, se põe em pé na avenida lá da praia, lá, de verdade, os carros param. Os carros param. Isso é o quê? É a educação do cidadão, porque ele não sabe quem que está ali atravessando a rua.
E ele sabe que ele depende dos turistas E para gerar depende renda do para ele. turista, porque o turista que está andando a pé ali, atravessando a rua, é o cara que vai dar dinheiro, que vai ajudar a manter, a sustentar a família. Então, eu estou entendendo agora o que você está falando. O que ela quer dizer com orgânico? Começa a se tornar orgânico. É exatamente isso, Cris. É exatamente isso. A educação para o turismo, entre aspas. Exato. É assim, é muito orgânico. E é aquilo que eu disse, o turismo é o maior motor de desenvolvimento para uma cidade. Você quer ver uma cidade bem estruturada, bem desenvolvida, começa a investir no turismo. Que coisa, não? Começa a investir no turismo. O turismo bem investido, o turismo e o investimento no turismo, só para as pessoas entenderem, não é o poder público. O poder público oferece infraestrutura. O poder público tem que dar infraestrutura. Quem desenvolve o turismo é a iniciativa privada. Sim. Sim, é o dono do Maestro, é o Éder lá do Hotel Iporã. É eles que desenvolvem o turismo. É aquele microempreendedor que está com uma barraquinha na Feira da Lua. Falando em Feira da Lua, não pode terminar esse raciocínio. Eu falo da Feira da Lua. São essas as pessoas, os atores do turismo. São a iniciativa privada. A prefeitura se envolve, o poder público se envolve, mas não são eles que desenvolvem o turismo. E essa é a função do Contur. O Contur, ele faz a intermediação, poder público e iniciativa privada. É essa a intermediação. O poder público dá estrutura, eu falei para você dos cursos. Para quem que são os cursos? Para a população. Para os funcionários da iniciativa privada. Exato. A prefeitura, o poder público está oferecendo os cursos, eles oferecem os cursos, é a estrutura. Mas quando o poder público, a prefeitura reforma, entrega uma ponte, como aquela do Tropeiro, é uma estrutura também. Isso porque, na verdade, é uma estrutura. É uma estrutura também. E ali é de responsabilidade, não que não, vamos supor, vou dar um exemplo, todo mundo me pergunta sobre a Igreja do Rosário. Ana, o que o Contur pode ajudar com a Igreja do Rosário? Eu falo, olha, o Contur pode ajudar mobilizando a iniciativa privada. Como? Mobilizando no sentido de tipo, quem pode ajudar a fazer um consórcio, algo para poder fazer o restauro da igreja. Mas porque o Contur não, a responsabilidade... Na verdade, é da diocese. É da diocese, mas ao mesmo tempo também... A sociedade tem responsabilidade. A sociedade tapetiningana também tem responsabilidade, porque é um patrimônio nosso. Sim, claro. Eu acho que quando você fala do Contur mobilizar a sociedade, também mobilizar a sociedade com relação à diocese, mas com relação também de uma certa forma, ao poder público, porque se aquela igreja, ela é nossa história. Sim. Então há um envolvimento de todos ali, sim, né? O poder público, eu acredito que tentou até, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver errado, alguém me corrija depois. Eu acredito que o ano passado eu cheguei a falar isso com o Fábio numa entrevista com ele. O ano passado, a prefeitura fez o tombamento da igreja provisoriamente. Houve um tombamento provisoriamente, eu acredito que pelo Condefat, se eu não me engano, e para que pudesse, talvez, ajudar ali de alguma forma a poder restaurar a igreja. Porém, não é obrigação do poder público o restauro. O poder público ele pode fornecer a estrutura para o restauro. Mas, por exemplo, o que é estrutura? A estrutura ali, eles já interditaram a rua, tá? Entendeu? Eles podaram todas as árvores que estavam podres ali. Essa é a estrutura. Fazer a viabilização da condição. A condição para que a Igreja Católica pode ser com parceria com iniciativa privada, não vejo porquê de não ser parceria. Vamos supor, nós temos 3M, Duratex, que são empresas aqui gigantescas, que poderiam contribuir, né? E quem tem que fazer essa ponte? Essa ponte, na verdade, é uma negociação entre eles. Mas eles que eu digo, a diocese... Com iniciativa privada e poder público. Entendeu? E vocês podem ser essa ponte? Mas o Contur pode ser essa ponte, porque afinal de contas trata-se de um patrimônio histórico nosso, que é de grande relevante, visitação, é bastante relevante,
eu conheço aquela igreja desde pequena. Você já foi em Salvador? Nunca fui em Salvador. Se você entra numa daquelas igrejas de quase 500 anos, é fantástico, desde a época dos escravos, a gente vê o cuidado que eles têm, né? Sim. Sabe que a gente até para tirar foto não pode? Eles... um cuidado para tirar foto, você não pode tirar foto. Tem uma igreja em particular lá, que eu não lembro o nome. É por conta do flash. Algumas igrejas é por conta do flash. O que tem a ver? O flash, algumas tintas, eu sei disso por alguma questão de quadros. Algumas tintas, conforme a iluminação, ela vai perdendo a pigmentação. E eu acredito que na igreja seja por esse mesmo motivo. Faz sentido, a gente não pode tirar, você pode tirar de fora, mas lá dentro você não pode tirar. Lá dentro não pode tirar. Pode ser que seja um outro motivo também, né, que a gente desconheça, mas algumas, a gente observa quintelas, museus, essas coisas, você não pode tirar por conta da pigmentação. Você vai bater na foto. Esquenta. Como é muita gente, se fosse uma fotinho só, não ia acontecer nada. Mas como é todo mundo, pensa passar 300 pessoas lá, 300 pessoas tirando foto. Né? Que legal. Então, assim, a gente é uma questão histórica mesmo, a gente tem que fazer esse chamamento das pessoas. Né? Sim, sim. O Contour, ele não tem um projeto específico para a Igreja do Rosário, mas ele tem o turismo religioso, tem um projeto do turismo religioso, que, claro, envolve todas as questões religiosas do município, não. O nosso mais forte histórico, no caso, é histórico. Nosso mais forte é o católico, sem dúvida nenhuma, é o mais forte, além da gente tem outras... outra coisa que acho que é interessante, não sei se vocês têm essa ideia, ali onde era o Centro Cultural, o Carlos Aires, ali onde era a Secretaria da Cultura e Turismo. Isso, eu acho que ali no centro, no Paço dos Amores, onde né? ocorre lá a Feira da Lua. Então, ali, na verdade, já foi feito um estudo, isso eu sei por informações da Secretaria. Foi feito um estudo para poder fazer uma restauração lá. Muita gente fala que o prédio está caindo. Não é bem assim, o prédio não está caindo. Eu acho que não está caindo não, porque aquilo lá... Não, precisa de restauro, óbvio, mas aquelas paredes assim, grossas, né? Elas têm quase 1 metro. Eu não sei como é que está o telhado, mas ali o telhado está bastante precário lá, ela tem bastante rachaduras, e o problema ali daquele prédio, na verdade, é a acessibilidade. O Rafael, inclusive, deu uma entrevista um tempo atrás, falando sobre isso, sobre aquele prédio. É a questão da acessibilidade. Ali é meio difícil ali uma acessibilidade, porque como é que você vai destruir? É um prédio tombado e aquelas paredes, elas são tão históricas e tão monumentais, que como é que você vai... Não sei. Colocar, por exemplo, um elevador para subir para o primeiro andar. É meio complicado, né? Então, assim, dá para voltar. A intenção até onde eu sei, voltar a ser um centro cultural? Sim. Só que precisa ter acessibilidade, precisa ali restaurar. Tem bastante rachadura, o teto está bastante precário lá. E fazer toda a parte da estrutura ali de forma correta e com a acessibilidade para voltar a ser um centro cultural. Porque esse patrimônio, ele está desde, sei lá, quantos anos, né? Mais de 300 anos também? Bastante antigo. Menos um pouco, né? Menos, tem 256 anos, menos. Por aí. Vamos dizer que é um prédio que tem 200 anos. 200 anos. É uma história, né? É uma história. Eu, para ser sincera, não sei quanto tempo de construção ele tem, mas eu acredito que seja... Aqueles é antigo pra caramba. A gente brincava quando entrava lá, aquelas paredes grossas, estava um calor lá fora, a parede é muito grossa, a gente entrava lá, era fresco. Parecia que estava com o ar-condicionado ligado, porque a parede é muito grossa, ela dá aquela... Ela esfria, né? Muito interessante mesmo. Eu acho que a Itapetininga tem tanta história e tem a história das escolas. As 3 escolas, são centenárias, elas são também aí uma referência no nosso turismo. Na verdade, nós somos conhecidos como a terra das escolas. Precisamos voltar a esse conhecimento com mais força, né? Sim. Uma outra coisa que eu acho interessante, voltando a falar da Praça dos Amores, aquela sala de música. Ali também é uma coisa que chama atenção, sabia?
A sala de música que você fala... É ali do lado que tem aquela escola de música. O prédio anexo ali, a escola de música. Isso. Não é uma coisa interessante a escola também? ali, ela é um prédio mais novo, claro, mas a escola ela é sensacional. Ela tem professores ali que foge um pouco, já entra na parte da cultura, mas turismo e cultura mas tá ali. junto. O turismo é que desenvolve, a cultura é que desenvolve o turismo, principalmente no nosso município, porque a gente tem um turismo forte aí, cultural e histórico. E ali a escola de música é sensacional. Os professores que tem ali são professores de excelente qualidade. Os funcionários de lá, eu sou testemunha, eu não posso falar muito porque eu sou amiga de todos lá, eu gosto muito de todos, quero muito bem. E muita gente não sabe que ali funciona uma escola de música municipal. Não sabe mesmo. Volta a comunicação de novo. Volta a comunicação. Essa parte da comunicação, a gente vê que não é só em Itapetinga. Não é. A gente nota assim na nossa região toda, até quando eu saio para viajar, eu percebo que é precário a questão de comunicação. A prefeitura ela não dá conta de fazer a comunicação de tudo que tem no município. É por isso que precisa dos munícipes. É por isso que a gente precisa, por isso que existe o Contur. Por quê? Porque dentro do Contur a gente ajuda, tem lá a página do Contur, aliás, quem quiser acessar, está lá no Instagram, contur.itap. Como é que faz para ir na reunião do Contur? A reunião do Contur ela acontece geralmente toda terceira segunda-feira do mês. Esse mês, por conta a gente teve o feriado essa semana, tinha outras questões acontecendo dentro da secretaria, nossas reuniões a gente costuma fazer lá dentro da Secretaria da Cultura e Turismo, então vai ser na última segunda-feira do mês. Agora mudou? Não, esse mês, só esse especial, esse mês. Agora, e quando cai feriado, eu lembro que em abril também foi na última semana por conta de feriado, então a gente fez então vai ser agora semana, no dia 23. Dia 23, agora, segunda-feira. E a pessoa pode ir... Pode, é muito bem-vindo mesmo a fazer parte. A partir de que horário? A partir das 18 horas. Ali é Benjamin Constant 327. Bem no comecinho, uma travessinha ali da Júlio Prestes. Isso, exatamente. Você está em casa. Exatamente. Uma outra coisa que eu gosto muito da Pitininga, mas eu sou apaixonada, é da gastronomia nossa. A gente tem de um tudo, cada pizza é deliciosa. A nossa gastronomia, ela é rica, riquíssima, não é? Demais. Você já parou para pensar quantos restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, carrinho de cachorro-quente Itapetininga tem? Não, é maravilhoso. Você tem a diversidade gastronômica, nossa, é imensa. Se você pensar que a gente não é uma cidade tão grande, e a gente tem de um tudo aqui. De um tudo. Até inclusive, outro dia alguém brincou comigo, eu falei assim, duvido que Itapetininga tem acarajé. Tem a Mara do Acarajé. Tem a Mara do Acarajé e tem a Maísa da Feira da Lua. Também tem acarajé? Tem acarajé. Lá na Feira da Lua, toda quarta-feira. Eu já fui comer as comidinhas da Mara, um acarajé dela, e eu falei para ela assim, você faz um acarajé especial para mim, porque eu não gosto do acarajé muito apimentado. Pois ela fez ao gosto, falou, o paulista já não curte muito mesmo. O quente, né? Quente ou frio. Já não curte o quente, né? É muito legal. Então aqui nós temos de tudo. E a gente tem o nosso patrimônio cultural, que é o bolinho de frango. Nossa, o bolinho de frango, ele Você estava falando sobre aquela questão do bolinho de frango, da pessoa que vende o bolinho de frango. Eu vou dar um exemplo para você de empreendedor que se beneficia do turismo e que está crescendo com o turismo. Você já ouviu falar o bolinho de frango da Cássia? Não. Não, ela tem um trailer vermelho, coisa mais linda. Onde? Na Feira da Lua, e ela faz algumas feiras também, à parte, participa de eventos. A Cássia, ela entrou na Feira da Lua com uma barraca simples, uma mesinha, um tacho para fritar os bolinhos e uma estufa. Eu depois posso até enviar as fotos do início da Cássia. E a Cássia começou a vender os bolinhos de frango na feira. A Cássia, ela deu um salto tão grande no negócio dela, que hoje eu não sei se o marido dela ainda está no emprego que ele estava, ou se eles estão somente vivendo do bolinho de frango. Eles compraram um trailer que é a coisa mais linda. É aquele, quando você chega na Feira da Lua, você dá de cara com aquele trailer vermelho, todo decorado, escrito bolinho de frango da Cássia.
E você vê o investimento que ela fez, porque ela não só ganhou dinheiro, né, vendendo bolinho de frango, ela investiu no negócio dela. E eu vou te contar o investimento, onde que levou ela. A Cássia, nesse próximo mês de julho, vai participar da festa julina de Sorocaba. Olha, com o trailer dela. Para quem que ela vendeu esses bolinhos? É lógico que foi para os munícipes, claro, mas também para os turistas. Claro. Com quanta gente de fora passa pela Feira da Lua, que ali passa muita gente que fica nos hotéis na redondeza. E eu acho eu queria falar especificamente depois da Feira da Lua, porque ela tem uma perseverança na Feira da Lua que eu acho admirável. Sim. Mas termine de falar da Cássia. E a Cássia é um exemplo assim de empreendedorismo para entender como que é a iniciativa privada que faz acontecer. Não é somente você fazer ali e vender o seu, é gostoso, bolinho. É excelência. Ela foi aprimorando, além de aprimorar, ela foi investindo e está com o negócio dela a todo vapor. Então ela ganha dinheiro vindo disso, da venda do bolinho de frango, tanto para os munícipes quanto para os turistas, porque os eventos que ela faz, os eventos que ela participa são eventos que trazem turistas para a cidade. Ela participou da Expo Agro, ela esteve na Expo Agro. Olha, com o trailer dela na Expo Agro. Ela vendeu muito bolinho de frango para gente de fora, com certeza. E é disso que eu falo quando é iniciativa privada. Ela usufrui daquilo que vem de fora para investir no negócio dela, para ter um crescimento ali profissional, um crescimento do negócio dela, lógico, de dinheiro que ganha também no munícipe, claro, sem dúvida. Mas ela investe, ela faz turismo. Ela faz com que ela atrai. Olha, gente, e é isso, é iniciativa privada, gente. É as pessoas desenvolverem, as pessoas. Um dos nossos projetos do plano diretor é o passaporte gastronômico. O que envolve o passaporte gastronômico? São os bares e restaurantes. E o que é o passaporte gastronômico? Você vai, cada um local que você senta para comer, você vai carimbando. Olha! Você vai carimbando e quando você completa, você ganha algo. Você tem um brinde, ou você tem um desconto porque você tem o passaporte. Como é que eu faço ali? para ter o passaporte? O gastronômico a gente vai entrar no desenvolvimento. Aliás, vai ser um dos temas da nossa próxima reunião. Então a gente ainda vai trabalhar com o trade turístico. Eu quero que você venha aqui para falar daí. Venho, com certeza. Vai funcionar praticamente igual com o passaporte do ciclorotas. Né? E isso atrai o quê? A pessoa que mora ali em Guareí sentou na Bamberg para tomar uma cerveja. Carimbou o passaporte dela ali, ganhou um desconto ali de 5, 10%. A gente ainda vai trabalhar, ver de qual vai ser a melhor forma desse passaporte. E depois, não, eu quero completar, eu tô com esse passaporte, a experiência do turista. Eu quero completar, sabe o álbum de figurinha? Sim. Essa é a experiência do turismo. Eu quero completar esse passaporte. Então eu quero sentar nesse outro lugar aqui, quero carimbar também. Porque quando eu chegar ao final... Quantas carimbadas serão? 10, 20? A gente ainda vai fazer um estudo junto com quem vai querer participar do passaporte gastronômico, né? Que é a área de A e B, passaporte gastronômico. Então a gente vai ainda elaborar, desenvolver, ver qual que é a melhor forma, se há desconto, ou se preencher o passaporte, tem um brinde, ganha um jantar em determinado lugar. A gente ainda não está decidido, mas é para ser dessa forma, para ser desse jeito. É a experiência do turista. E isso quem que promove? É o poder público? Não, é o cidadão. É a iniciativa privada. É eles que fazem tudo. Mas isso. Vocês ajudam, né? Sim, a gente... Às vezes vocês têm ideias, às vezes... Né, vocês têm Sim, o caminho, vocês podem indicar o caminho. Exatamente, é a gente que junta eles para ver a discussão. Foi que nem com ciclistas, nós juntamos. O Tapetinho vai ter muitos grupos de ciclista. Tem mesmo, eu acho admirável. Muito, eu acho lindo de ver, né, sabe? E foi tão bacana ver esses grupos unidos para poder fazer as ciclorotas. E é a mesma coisa com os proprietários de bares e restaurantes, é unir eles e fazer acontecer. Perfeito. Para um único propósito. E vamos falar da Feira da Lua. Vamos. Eu sou suspeita. A Feira da Lua é a minha menina dos olhos, eu não escondo disso de ninguém. Eu tenho um carinho. Você não tem mais a barraca lá? Não, eu não dou conta. Não consigo, eu não dou mais conta. Mas a feira é algo assim que eu gosto, amo. Ela de verdade. A feira me proporcionou muitas coisas.
A feira me proporcionou muitas amizades, a feira me proporcionou a participar do conselho, me proporcionou a chegar como presidente do Contur. A feira ainda me proporciona bastante, vamos dizer, contatos estratégicos para o desenvolvimento do turismo. Inclusive, nessa última quarta-feira na feira, nós tivemos um evento aqui em Itapetininga para falar das leis de incentivos, que é a PNAB, Paulo Gustavo, é mais relacionado à cultura, mas envolve o turismo, Sim. claro, eu estava lá presente, e estava presente lá também o coordenador do Ministério da Cultura do Estado de São Paulo. E quando eu falei da feira para ele, e também algumas pessoas da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. E quando eu falei da feira para eles se interessaram, não, acabando aqui a gente quer conhecer a feira, porque foi na quarta-feira, bem no dia que estava acontecendo a feira, eu achei ótimo. Eu já fui com essa intenção de querer que eles fossem conhecer a Feira da Lua, porque eu tenho essa carinha, mas eu tenho... Posso ver as minhas coisas estratégicas. A força feminina, muito forte. E eu fui, e eles foram lá para conhecer a feira, eu levei eles de barraca em barraca para conhecer todos os artesãos e culinaristas, porque a minha intenção com a Feira da Lua, a gente já brigou bastante, não só eu, né? Uma andorinha não faz verão, não. Então assim, quando eu fazia parte da feira, com outros culinaristas e outros artesãos, a gente brigou muito por essa feira. A feira, ela parou durante a pandemia, quando nós retomamos com poucas barracas, porque a maioria dos artesãos eram pessoas já com uma certa idade, com medo da pandemia, elas ficaram com medo de voltar. Então a gente voltou com uma feira mais enxuta, mais reduzida, numa praça maior, que daí a gente saiu do Rosário para ir para o Largo dos Amores, e foi, assim, bastante difícil. Ali eu tenho a impressão que o Largo dos Amores combinou com a Feira da Lua. Eu acho bacana. Eu quando penso em Feira da Lua, penso no Largo dos Amores. Você acha que deve mudar ou não? Como é que... Quando o secretário propôs, eu fui tão relutante. Verdade. Juro. Porque eu achava a Praça do Rosário muito acolhedora. Ela é larga, ela é charmosa. Eu achava, mesmo. Sabe aquela coisa mais rústica? Sim. Ela era mais acolhedora, ela tinha mais, sabe? Eu achava ela mais com a cara da Feira da Lua. Só que depois eu fui entendendo que a Feira da Lua, ela não tem que ficar de um tamanho só, fechada. Ela precisava ali, de uma certa expandir. Forma, é um lugar fechado. Sim, porque ali não cabia muitas tendas. Exato. E nós, era difícil de clientes ali, exato. Porque a gente só tinha a igreja, que depois fechou, né, por conta da situação horário da missa. No horário, exatamente. E não tinha, assim, a passagem de muitas pessoas. E depois a gente fez o teste, a gente falou, não, vamos ficar no Largo dos Amores e ver o que vai acontecer. Porque o Largo dos Amores, ele também é palco do Festival do Boteco, tem outras coisas, às vezes tem outras experiências lá, exatamente. Que calha de ser na quarta-feira. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu ali? Ali não somente a gente adquiriu o público dos prédios residenciais, sim, que tem ali, o público da Academia do Venâncio Aires. Durante o dia, o público itinerante que vem de outra cidade, centro, bancário. Que vai fazer serviço de banco, ou está de passagem ali pelo centro. Então, de uma forma estratégica, e vamos dizer, a aquisição de novos clientes foi fantástica. Como é que você vê hoje? Você acha que ali tem alguns feirantes que já são mais antigos, eles conseguem levantar algum dinheiro? Cris, sim. Assim, de um modo geral, porque sim, tem alguns, por exemplo, comida é muito mais fácil, entre aspas. A comida é. Mas em todos os nichos ali, você acha que tem algum... Tem, existe a venda sim. A gente observa que Itapetininga ainda não tem a cultura de apreciar o artesanato. Não tem mesmo. Então o artesanato, e assim, eu sempre bato na mesma tecla. Gente, vocês podem começar, se vocês não vendem para as pessoas daqui, alguém de fora vai comprar. Tenha sempre Itapetininga SP nos seus produtos. Sim, sempre. Porque essa pessoa quer levar um souvenir para fora. Ela quer levar para um parente, ela quer levar para a esposa, um pano de prato para a esposa, ela quer levar... Tenha sempre Itapetininga SP. Por exemplo, só para dar um adendo. Quando as minhas amigas viajam, quando eu viajo,
a gente naturalmente traz coisinhas simples. O souvenir. Souvenir mesmo, um imã de geladeira, um chaveirinho. E lá está escrito Maceió, lá está escrito, tem um que é uma amiga minha foi para a Espanha, e tem lá Espanha, mas escrito Espanha, mas com um touro. Sim. Que faz referência à Espanha. Exato. E é simples. É muito simples de ser feito. E assim, eles já fazem, né, a etiqueta deles, o logo deles, para entregar o produto com a etiqueta. Você pôr isso ali, porque às vezes no imã você coloca no próprio imã. Sim. Mas, por exemplo, se você adquire na Feira da Lua, por exemplo, essa caneca linda que eu adquiri da Lana Mendonça, lá a Lana da Feira da Lua. Aqui embaixo, além do adesivo dela, Itapetininga SP. Itapetininga SP está aqui. Exato. Isso então, é muito importante. É isso. E assim, os munícipes, eles compram artesanato? Compram artesanato. Vende na Feira da Lua? Às vezes não, mas ele adquire um cartão. Ali é uma vitrine, gente. Ele adquire o cartão, e depois quando ele tem um aniversário, quando ele tem algo assim, poxa, aquela moça lá da feira, eu vou ligar para ela. É aquele cartão, ou adicionou no Instagram. Hoje o Instagram é uma ferramenta fantástica de comercialização, de divulgação de produtos, e acaba encontrando ali a pessoal da Feira da Lua e acaba adquirindo o produto. Eu corro atrás das pessoas, gente, eu tô precisando de tal coisa para aniversário. Mas sabe o que eu acho mais complicado na Feira da Lua? É que eu entendo, de novo, a comunicação, que eu acho que ainda que precisa, de mostrar para o turista local a importância de adquirir. Por que você está pagando R$10 e não R$2, R$3, que vem aquele cara que vende um caminhãozinho, que ele tem todo o direito de vender o pano de prato dele. Sim. Mas você adquiriu um pano de prato feito por uma artesã, que é um trabalho dedicado dela e com todo aprimoramento, que tem a sua personalidade. É diferente, com todo respeito, do que de adquirir. Sim, claro, são produtos diferentes. Não é importante fazer essa comunicação? Sim. Às vezes eu acho que ainda peca aí nesse sentido. Na verdade, são produtos diferentes, porque aquele homem, aquele trabalhador que está lá empurrando um carrinho com vários panos de prato, ele está vendendo um produto que é industrializado. Exato. Não que a artesã não compre o produto industrializado para poder... Mas o que ela faz? Ela personaliza, customiza. Ela vai, por exemplo, a costura criativa, ela vai personalizar aquela peça. Ninguém vai ter um igual àquele. Ninguém vai personalizado. É único. É único. E isso tem valor, mas eu penso que essas coisas têm que ser comunicadas de uma forma, que a pessoa consiga captar. Não é todo mundo que percebe Isso vai mais da sensibilidade, do olhar também da pessoa, de entender que aquele produto é um artesanato e ele é personalizado. Ele vai comprar ali, a gente tem na Feira da Lua uma pessoa que faz aqueles jogos de mesa aposta, que é o soplar para pôr debaixo do prato, coisa mais linda. É um produto personalizado. Você não vai encontrar, ela tem um jogo lá de 4, 6 peças, ou de quantas peças você quiser ela faz. Você não vai encontrar no mercado ou naquele nem na loja mais chique. Não, algo igual àquele. Aquele é personalizado, é algo que ela fez da imaginação dela. As pessoas, os artesãos são muito criativos. É igual a Val da Coquedama. Viu? É sensacional as plantas do Coquedama. E a Feira da Lua ali é uma vitrine para eles. E outra coisa, mais que uma vitrine, eu acho que é uma tradição se forma com a constância. Exato. Não é? Exato, com a constância. Quando você começa a ter... a gente antes, a Feira da Lua, quando ela iniciou, ela era de 15 em 15 dias. Isso. Então, ela acontecia 2 vezes por mês. E o cliente nunca sabia se aquela semana era a semana da feira ou não. Isso. Mas será que essa semana tem feira? Aí chegava lá, não tinha. Aí, hoje eu não vou porque eu acho que não tem feira. Aí acabava tendo a feira. Então era muito confuso a feira de 15 em 15 dias. E quando nós retomamos após a pandemia, a gente decidiu que a gente queria uma feira que fosse semanal, que tivesse toda semana. E acabou acontecendo e acabou dando certo. E por que
agora tem horário comercial e mais um pouco, né? Que é das Isso. 9 às 9. Isso, antes da feira acontecia das 15 horas Isso. até as 9, e hoje ela acontece das 9 da manhã às 21 horas, né? Então, só que são grupos diferentes. Hoje é um pessoal que entra às 9 da manhã e fica até as 2, 2h30, e a partir desse horário, das 2h30, 3 horas, é outro pessoal. Tem pessoas que ficam o dia todo. Pode ficar. Pode ficar o dia todo. Tem gente que pessoal, não, eu tenho compromisso, à noite não dá para mim, ou de manhã não dá, só posso vir à noite. Então a secretaria, ela conseguiu administrar bem isso. Que ótimo. Então tem um pessoal que fica no período da manhã, um pessoal que fica no período da tarde para a noite, e tem alguns ali que ficam durante o período todo. Que é o trabalho mesmo. Que é o trabalho mesmo, a pessoa vive realmente daquilo ali. E por isso que tem que ser muito valorizado, porque você pensar que uma pessoa fica das 9 da manhã até as 9 da noite, numa praça, fazendo frio, chuva, para vender um produto que ela fabricou, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu participei da feira, enfrentei muita chuva, enfrentei muito sol, enfrentei tempestade, perdi barraca. Não foi fácil, o vento levou, a chuva, a tempestade levou. O vento levou literalmente. Era pão e enxurrada, o pessoal brincava comigo, olha lá o pão de enxurrada da Ana, que os pães estavam todos boiando na enxurrada. Assim, o pessoal da feira, eu costumo dizer que é um pessoal guerreiro ali. Nossa, é um pessoal, eles são guerreiros, não é fácil. Não é fácil, não só da Feira da Lua, gente, quem faz feira livre, qualquer outro tipo de feira, não é fácil, a pessoa se dispor a ficar em condições difíceis, em compartilhamento de banheiro, muitas das vezes, para poder vender aquilo que ela fabrica. Se você for parar para pensar, a pessoa que tem um estabelecimento comercial, ela tem um pouco mais de conforto, a pessoa que monta uma barraca, e põe seu produto para vender ali, ela realmente está disposta a fazer a diferença na vida de alguém, vendendo um produto artesanal. Então, tem que ser valorizado. Certo, gente, certo. A gente está indo para o final, mas você queria falar sobre a última coisa, sobre o cinema, sobre o filme que ela queria falar antes da gente ir embora. Itapetininga entrou recentemente num catálogo, existe um catálogo cinematográfico, vamos dizer assim, de ter o cenário ideal, né? Quando você pensa num filme, você pensa lá, vamos pôr na Noruega, que tem aquele cenário fantástico, a gente tem a aurora boreal, você vai fazer um filme. Itapetininga está num catálogo nacional para roteiros, seja de série, de filmes, e isso não só contribui com a ascensão do nome da cidade, nacionalmente, não porque internacionalmente. Mas como assim? Nós temos bons cenários? Nós temos bons cenários na cidade toda. Nós temos prédios históricos, nós temos paisagens muito bonitas, e Itapetininga entrou nesse catálogo. Olha, Itapetininga está nesse catálogo. Nós temos Campos Sales, que dá para ser bem uma rua bem já antiga, né? Sim, exato. A gente tem já histórico de novelas que foram gravadas aqui, Era no 6, algumas séries, parece que algumas séries já foram gravadas aqui também. Nós temos essa... E Itapetininga entrou nesse catálogo. E como é que a gente pode ver esse catálogo? Tem alguma... Tem uma página, eu não vou lembrar o nome agora, é um nome em inglês, gente, eu vou ser bem sincera, eu entendo, eu leio bem, mas péssima para falar. Eu passo depois para você, bem, que você, não sei se você coloca... Posso colocar sim. O que acontece com a Itapetininga estar nesse catálogo? Primeiro, a visibilidade do nosso município, nacionalmente, internacionalmente, é fantástica. Segundo, nós vamos começar a atrair turistas de todos os lugares possíveis. Isso é ótimo. Para visitar o cenário. Exatamente. Cenário daquele filme. Não somente para visitar o cenário. Quem for utilizar das nossas paisagens, dos nossos monumentos históricos para poder gravar uma série, um filme, seja o que for, vai ter que vir equipe, vai comer, vai se hospedar. Isso é turismo. Exatamente. Isso é
fantástico. Então, assim, Itapetininga está se desenvolvendo tanto na parte cultural, quanto na parte turística, assim, de uma forma gigantesca. E a gente só tem a melhorar. A gente tem que aprender a valorizar a nossa cidade. Sim, né? aprender a valorizar. Quando alguém chegar de fora e disser para você assim, o que tem para fazer em Itapetininga? Pense bastante e fala, Itapetininga tem bons restaurantes, Itapetininga tem locais instagramáveis para tirar foto. É isso mesmo. Pensa você entrar numa catedral, na nossa catedral lá, tirar uma foto. Esses dias eu vi um vídeo de um drone que entrou na catedral e eu fiquei impressionada com as imagens do vídeo. Eu falei assim, gente, como a gente entra, a gente já sente aquela grandeza. A hora que eu vi o vídeo, porque ele fez uma edição muito bacana, a gente percebe a grandiosidade daquilo, gente. E tudo bem, você frequenta a igreja e está acostumado com ela, mas para quem vê de fora e vê aquela grandiosidade, gente, valorizar isso. Nós temos coisas lindas na nossa cidade, nós temos monumentos históricos bonitos, nós temos pessoas acolhedoras na nossa cidade, nós somos acolhedores. O Itapetiningano é por si só acolhedor. Ele trata bem as pessoas. Então, assim, não fale o chefe. Fale sim, fale o chefe. Não, fale o chefe, tem, mas não fale aquele chefe que não tem nada. Não, entendi. Nós temos uma cervejaria gigantesca, super acolhedora em qualquer ponto que você vai dentro tem aquele dessa pastel desse tamanho que é uma delícia, é uma refeição. Como é que chama? Jimenez? Tem o pastel de Jimenez, que é super bem atendido. Nós temos um maestro que tem uns pratos maravilhosos, lanches deliciosos, e é super bem atendido. Pizzarias maravilhosas. Não vou falar nomes, porque gente, falar nomes, assim, eu sou suspeita, porque eu frequento todos, eu tento frequentar, gente. Mas, assim, a gente tem lugares fantásticos na nossa cidade, a gente tem cantinas italianas, a gente tem restaurante japonês fantástico. Mexicano também. Mexicano. Olha a quantidade, né, a variedade de coisas que a gente tem. Nós temos árabe. Então, pense na quantidade de coisa que nós temos, não só na parte da gastronomia, na parte de eventos. A gente tem uma festa do milho sensacional, gente, promovida por uma igreja católica. A gente tem aí uma festa da cerejeira. Que já entrou no calendário. Está no calendário, na verdade, no calendário nacional, não só municipal, no calendário municipal de eventos, a gente está trabalhando com ele também junto com a prefeitura. Mas a festa do milho, inclusive a nossa deputada Simone Marqueto, ela que eu acredito que correu atrás, foi ela que correu atrás para que entrasse no calendário nacional de eventos a festa do milho da Paróquia São Roque. Gente, isso é de uma grandiosidade para nós, porque a festa ela não fica conhecida somente na nossa região, ela fica conhecida no estado, ela fica conhecida no Brasil inteiro. É muito importante pra gente isso. É muito importante. É muito importante. E agora eu vou falar uma coisa, gente, a preocupação da dona presidente. Ai, Cris, quanto tempo que vai ser a entrevista? Ai, será que já estamos a 1h21. Nossa, como passou, que bate-papo gostoso, Cris, eu adorei. Um bate-papo. E olha, eu teria tanto mais para falar sobre turismo. Mas não tem muita coisa, mas eu acho que deu para entender a alma do contudo, deu para entender o amor e a sua dedicação e o seu envolvimento e trazendo tudo junto. Eu pensei que ela era funcionária pública, não é, ela é uma pessoa da iniciativa privada, olha que interessante. Então, uma pessoa, como todos os participantes dos conselhos, os conselhos são para o munícipe, para o cidadão, para a cidadã. Eu gosto muito de ir nos conselhos. Eu vou ter que voltar de vez em quando lá no Contur. Muito bem-vinda, Cris. Você é muito bem-vinda. Aliás, queria convidar a todos que quiser participar das nossas reuniões. Sempre fique atento lá no Instagram, contur.itap, dá uma olhada no Instagram lá. Acontece geralmente toda terceira segunda-feira do mês, às 18 horas, na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica na Benjamin Constant 327. Perfeito. Eu agradeço você de novo. Eu agradeço. E qualquer coisa, precisar, a gente está aqui, porque é importante que a gente divulgue a nossa cidade. E eu ia dizer uma última coisa, você sabe que participar dos conselhos, ele dá para a gente, ele abre a nossa visão, porque
quando a gente está longe dos conselhos, a gente tem uma visão muito mais fechada, a gente não tem o conhecimento do lado interno da situação, então a gente critica e critica sem, porque isso está errado, a gente desconhece o que está por trás daquela situação, por exemplo, do Rosário, por exemplo, a gente critica muito, a gente não sabia, agora a gente está sabendo, e às vezes participar dos conselhos, dos vários conselhos, tem da saúde, da educação, do negócio, o conselho de segurança, Contur, e tem o Condema, que é do meio ambiente, porque dá uma outra visão. Então, quando a nossa crítica for, por exemplo, a gestão pública, ela vai ser mais embasada. Olha, eu sei que tem isso, mas ainda assim eu critico. Ou então você vai avalizar, não, tá, vou dar um desconto. Porque você conhecendo, você vai ter parâmetro. Você conhecendo os dois lados, isso a gente vai ter muito indo nos conselhos, eu acho. Exatamente. Está errada? Não está errada, não. O conselho, na verdade, é lógico. Ele é um negócio independente. É um negócio independente, o Contur é deliberativo, ele trabalha com a iniciativa privada e com o poder público, porém ele não depende dos dois. Isso. Ele toma iniciativas por si só. Exato. Entendeu? Ele é deliberativo. E é muito bem-vindo a visão de fora também. A gente tem uma visão dentro do conselho, é por isso que é muito importante a participação dos munícipes, para que eles tragam para nós também a visão de fora Exato. deles. E essa discussão é que faz com que a gente consiga desenvolver melhor o turismo, todos os projetos. É essa discussão. A gente precisa saber, a gente precisa conhecer o que está por trás para a gente poder ter uma opinião mais embasada. Por exemplo, só antes de ir embora. Sim. Ontem eu descobri que, por exemplo, eu sou muito ligada ao meio ambiente, né? Sim. E aí tem umas árvores que eu queria dar fim e tal. Não é que bem que eu queria dar fim, elas já são determinadas para serem eliminadas. É uma árvore chamada leucena. E eu achei que que bastava eu pedir. Secretaria, ou um 56, qualquer coisa assim. Gente, não é. Eles fazem uma avaliação. Eles veem mesmo a árvore destinada, que já está destinada à supressão, que ela já foi aprovada, então, para ser derrubada, porque ela é invasiva, Eu descobri, sabe o quê? Que eu não posso pedir, cidadã, não posso pedir para uma árvore pública na marginal ser podada. Eu só posso pedir se a árvore for propriedade minha, ou do meu quintal, ou na minha calçada. Então eu tenho que cobrar a prefeitura, por exemplo, ou falar com a Secretaria do Meio Ambiente, ou com o Condema, ou com os três juntos, tudo junto, misturado, porque a árvore ela é um bem, e eu, como cidadã, não posso vai lá e corta. Não, é todo feito um estudo. Mas eu achava que podia, e eu falei, mas eu desci a lenha. Aí ontem eu descobri que não, então a gente pensa que pode, e não pode. Não, na verdade a gente... E tem lógica, depois eu soube toda a explicação, não vou entrar em detalhes aqui, por que não pode. A gente tem aquele costume isso. de... É lógico, ter a opinião, ter a crítica. Eu também tenho minha opinião sobre determinadas coisas e de coisas que talvez eu não conheça a fundo. E se eu conhecesse a fundo, eu entenderia melhor. E não queria que você podia corroborar a sua opinião que você já tem ou modificá-la. Exato. É importante mesmo. E é por isso que é importante a população ter essa participação. Eu vou ver para ver como é que é. Sim. E entender como é que funciona para poder fazer essa crítica mais construtiva, para poder fazer essa mais crítica embasada. Exatamente. Porque quando a gente... É aquela história, a gente fala de turismo em Itapetininga. Quando a gente fala de turismo, a pessoa pensa em praia, pensa em montanha, pensa em hotel fazenda, pensa em parque de diversões. E o turismo é tão além disso. Ele vai muito mais além disso. Então, se você for buscar no dicionário o turismo, o que ele diz? Que o turismo é aquele onde o cidadão
ganha o dinheiro em determinado lugar e gasta em outro. Gasta em outro. É o turismo. Então, Então, muitas coisas podem envolver o turismo, ele é muito amplo. é muito amplo. Então, gente, obrigada de novo e até a próxima. Quer falar mais alguma coisa? Não, Cris, obrigada. Eu que agradeço a participação. Eu adorei nosso bate-papo. Gostei demais. Achei que foi super leve. Deu para falar bastante, explanar um pouco sobre o turismo. E fico à disposição quando quiser novamente falar sobre Feira da Lua. Se Deus quiser, vamos falar muitas vezes sim. E por enquanto é só e até a próxima.